Então, bora para mais uma aula. E olha, um dos diferenciais desse curso que eu considero é que, embora ele saia do zero, você não precisa saber nada de nada, nem ter, você pode não ter nem visto o Power BI na sua frente ainda. É que, embora ele saia do zero, eu não deixo ele raso, ele não é um curso raso. E a prova disso é que eu vou te ensinar agora a fazer um cálculo que é bem legal, que é bem usual, e você vai ver como que a gente vai utilizar ele no nosso visual, que assim, é um dos motivos que esse dashboard que a gente cria é impressionante, tá bom? Então, ó, sem mais delonga, vou dividir minha tela aqui com você, e nós vamos responder aqui qual que é a classe do nosso produto. Essa classe do produto, ela vai ser uma coisa do negócio específico. Então, a gente vai falar o seguinte, ó. Nesse nosso negócio, eu vou dividir os meus produtos em Platinum, Premium, Gold, Silver, baseado no lucro dele, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou estipular um valor. A gente pode fazer isso de forma dinâmica, de várias formas, mas no nosso caso aqui eu vou estipular um valor que vai definir se o nosso produto é Premium, Platinum, Gold, se ele é Silver, tá bom? Mas para a gente ter uma dimensão, isso pode ser bem usual até para você, por exemplo, fazer campanhas para um produto específico, né? Para um vendedor, para uma vendedora. Então, assim, é bem legal. Como que ele vai funcionar? Vou mostrar de duas formas. Vou diminuir isso aqui, lembra, isso aqui eu estou fazendo mais para a gente ir acompanhando, né? Que depois a gente vai organizar isso aqui tudo, vai ficar bem legal, ficar bem bom de ler, vai ficar bem bonito. Pode ficar despreocupada, tá bom? Bom, a gente vai criar uma medida que eu vou chamar ela de classe do produto. Classe do produto. Igual. Basicamente, o raciocínio vai ser uma função lógica que eu vou dizer assim, ó, se o lucro do meu produto for maior que 4 milhões, eu vou chamar ele de produto Platinum. Se não, se o lucro do meu produto for maior que 3 milhões, eu vou chamar ele de Premium. E por aí vai. Vou fazer todo essa lógica aqui com você, tá bom? Então, a princípio, a gente já... Do jeito que eu falei aqui para você, ó, se o produto for maior que tanto, se o lucro for maior que tanto, a gente já pensa na função se. É uma função lógica das mais conhecidas, né? Aqui no DAX, ela é a função if. Essa função, ó, if. Eu vou colocar ela na tela. A gente faz um teste lógico, tá? A gente faz um teste lógico e a gente vai testar. Eu faço esse meu teste. Se o resultado for verdadeiro, eu retorno um valor. Se ele for falso, eu retorno outro, tá? Então, beleza, faz sentido. Vamos tentar fazer dessa forma. O teste que eu quero fazer é pelo lucro. Então, se o meu lucro, a medida que eu já criei de lucro, né, esses 16,8 milhões, se ele for maior do que 4 milhões, então estou fazendo um teste aqui. E aí eu vou distribuir isso num visual, você vai ver que ele vai testar produto por produto. Mas vamos por partes aqui. Se o meu lucro, então, for maior que 4 milhões, qual que é o resultado se verdadeiro? Eu vou chamar ele de Platinum. Então, estou classificando meu produto aqui por lucratividade. Vírgula. Qual que é o resultado falso? Bom, eu ainda preciso fazer vários testes. Eu não posso fechar isso em um if só. Então, o que eu vou fazer? Onde aqui é o resultado falso, eu vou criar um novo teste. Tá? Vou criar um novo teste lógico, que vai ser o if. Vou testar de novo. Ó. Se o lucro for maior do que 3 milhões, o resultado verdadeiro dele vai ser Premium. Então, olha o que eu estou fazendo. Ó. Eu fiz o primeiro teste lógico para o primeiro produto. Se o meu lucro for maior que 4 milhões,
Ou seja, a resposta verdadeira, né, se realmente ele testar e for maior que 4 milhões, ele vai retornar a palavra Platinum. E aqui, ó, eu vou estar no meu resultado. Se eu testei isso aqui tá falso, aí eu vou abrir um novo teste. Vou testar, então, se o meu lucro é maior do que 3 milhões, e se ele for maior que 3 milhões, ele vai retornar o valor Premium. Então, vou fazer, aí eu vou fechar, ó, vou colocar uma vírgula, ele me pede um resultado falso agora. Eu ainda preciso fazer vários testes, então vou precisar abrir mais um if, ó. Se, aí eu vou testar agora o valor para ele ser Gold. Se o meu lucro for maior do que 2 milhões e 500, eu vou chamar ele de Gold. Vírgula. Ainda não posso fechar meu teste, ainda estou testando, tá bom? Ainda estou fazendo os testes. Eu vou testar agora o valor para Silver. Então eu preciso abrir mais um teste. If. O meu teste vai ser, se o meu lucro for maior do que 2 milhões, eu vou retornar o valor Silver. Eu ainda preciso fazer mais um teste. Vírgula. Eu posso fazer o seguinte, posso fechar o meu teste aqui já. Por exemplo, se ele não atender nenhum desses valores aqui, eu posso chamar ele de, por exemplo, novo, que é um produto novo, que ainda não teve um lucro suficiente, ou posso abrir mais um teste também, mas vou deixar aqui como novo. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir fechando esses parênteses que eu fui abrindo aqui, ó. Eu abri um parênteses, abri 2 parênteses, 3, 4 parênteses. Então, preciso fechar 4 parênteses, ó. Vou fechar. 1. E ele vai te mostrando, ó. Quando você fecha um, ele te mostra qual parênteses que ele está fechando. Então, preciso fechar mais um, esse aqui, mais um, que é esse, e, por fim, esse daqui. Beleza. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou dar um Enter. Beleza, a princípio tudo certo. E eu vou usar essa minha medida em uma matriz aqui. Olha que legal que você vai ver. Ó. É bom que você já vai conhecendo um pouco os visuais. Mas igual eu falei, não precisa preocupar com isso ainda. A gente vai fazer a parte dos visuais também bem passo a passo, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui na matriz. Na linha da matriz, eu vou usar o meu produto, porque eu quero testar o meu produto. Eu vim aqui, ó, em Product, vou colocar aqui na linha, e aqui nos valores eu vou colocar a medida que eu acabei de criar, que é a classe do produto. Opa. Olha aí, funcionou. A princípio funcionou bem. Vamos só colocar aqui o nosso lucro também nessa matriz. E eu vou ordenar pelo lucro aqui, ó. Beleza, então o teste que a gente fez funcionou. Maior que 4 milhões, ele é Platinum. Maior que 3, Premium, Gold, Silver e Novo. Beleza, funcionou direitinho. Aí, só que essa medida aqui, olha que interessante. A medida, ela começa a ficar um pouco confusa quando você tem muitas variáveis, né? Por quê? Porque eu abri um if dentro do outro. E esses ifs aqui que eu estou abrindo, eu estou sempre abrindo no resultado falso do outro. Então, assim, ó, eu faço teste. Esse aqui é o meu teste lógico. Se o lucro é maior que 4 milhões. Se verdadeiro, ele retorna o Platinum. Se for falso, aí eu faço um outro teste. Então, assim, começa a ficar difícil de ler, começa a ficar confuso. E você pode ter situações que você vai precisar testar 10, 20, 30 situações. Isso pode acontecer. Primeira coisa que eu sugiro para melhorar isso é você fazer uma coisa que se chama indentação. Indentação que se chama. O que é uma indentação? Várias linguagens de programação, elas têm a indentação como obrigatória. Se você não fizer essa indentação, ele vai dar um erro. Que basicamente é você organizar as suas linhas de código mostrando exatamente assim, o que está dentro de cada função. Falando bem por alto aqui.
O Power BI, ele não obriga isso, né? A linguagem DAX não é obrigatório. Para você fazer um cálculo aqui na linguagem DAX, não é obrigatório você identar a sua medida. Mas, como eu disse, eu gosto de já trazer a boa prática do mercado e é uma forma que eu sugiro que você já comece trabalhando com ela. Eu vou te ensinar a fazer a identação aqui dentro do DAX e aí eu sugiro que você faça todas as vezes de forma identada, tá bom? O que basicamente é? Ó, eu vou organizar essa minha medida da seguinte forma. Tá tudo numa linha só. Funciona. Você viu que funciona. Mas eu vou apertar aqui, ó, Shift Enter. Aí ele vai jogar toda o meu cálculo para a linha de baixo. E agora eu vou indicar para cada item desse aqui, onde que ele está situado dentro de cada função. Olha como é que fica legal de ler. Ó. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu primeiro abri o meu if aqui. Ele tem aqui o seu primeiro argumento, que é o teste lógico, né, que é o lucro maior que 4 milhões. Eu vou jogar ele, então, para a linha de baixo. Esse lucro maior que 4 milhões, para a linha de baixo. Olha que interessante. Ele já me mostra, eu já consigo ver bem claramente que essa função toda aqui está dentro desse if. Igual eu te falei, isso não é obrigatório para funcionar. Mas é muito melhor você trabalhar assim para você poder organizar suas medidas. Você vai ter situações em que as suas medidas são grandes, então quanto mais coisas você colocar nela, mais difícil vai ficar de ler, mais difícil vai ficar de dar manutenção e etc. Então, olha que legal como é que vai ficar a indentação. Então, tudo que está dentro desse if, eu vou colocar aqui. Então, o primeiro argumento, beleza. O segundo argumento eu vou colocar embaixo. Olha que interessante. Então, o meu if tem 3 argumentos. O teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. E fica bem legal aqui o seguinte, ó. Eu consigo separar aqui para ver claramente qual que é qual argumento. Então, ó, eu vou fazer até um comentário aqui para que fique bem claro para você o que eu estou fazendo. Para você fazer um comentário no DAX, é só você clicar, colocar 2 barras. Vou colocar assim, ó, primeiro argumento, teste lógico. Então, olha que legal. Eu fiz um comentário, é só colocar barra, que aí ele não interfere no seu cálculo, tá? O Platinum aqui, ele é o retorno quando isso daqui, esse teste lógico for verdadeiro. Então, eu vou deixar ele como segundo argumento. Vou jogar o terceiro argumento para baixo. O se. Então, esse aqui vai ser o meu retorno se verdadeiro. Beleza, que legal. Ó. Lucro maior que 4 milhões é o primeiro argumento, que é o teste lógico. E aqui é o segundo argumento, que é o retorno se verdadeiro. O terceiro argumento é o retorno quando é falso. Só que nesse retorno quando é falso, eu criei um outro teste lógico. É uma outra função. Mas eu já consigo ver que ele é o terceiro argumento. Ó. Primeiro, segundo e o terceiro. Então, o que eu vou fazer? Como eu abri uma outra função, eu vou identar essa função aqui também. Ou seja, vou organizar ela aqui também. Então, eu vou pegar essa linha, mesma coisa, Shift Enter, vou jogar ela para baixo. E olha como é que começa a ficar bem mais fácil de ler. Eu consigo ver o que está dentro desse if, que é a minha função geral, né, que vai agregar todas as outras. Consigo ver o primeiro argumento, o segundo e o terceiro argumento. A partir do terceiro argumento, eu vou colocar até um comentário aqui também. Ó. Terceiro argumento. Só que o terceiro argumento, como é uma função também, eu vou identar ele também. Então, nessa função aqui, do terceiro argumento, eu tenho também mais 3 argumentos. Então, vou fazer a identação dele. Ó. Mesma coisa do de cima. Vou jogar aqui para baixo e vou jogar esse aqui para baixo também. Então, olha que legal. Eu já consigo ver que, por exemplo, esse teste aqui está dentro da função principal e eu consigo ver que esse teste aqui está dentro da função if que está dentro da principal. Já começa a ficar melhor de ler, já começa a ficar mais fácil e eu consigo ver o que está dentro do que aqui, né?
E o terceiro argumento desse segundo if também vai ser uma outra função. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou identar. Shift Enter. Vou separar os argumentos. Vou separar o terceiro argumento. Mesma coisa. O terceiro argumento aqui também é um outro if. Então, eu vou identar também. Segundo argumento e o terceiro argumento. Olha, já ficou bem melhor de ler. Porque não fica aquela linha toda que eu tenho que ficar seguindo assim para eu ver qual argumento que é qual. Aqui eu já consigo ver o que está dentro do quê. Então, assim, o que está dentro nessa reta aqui, está tudo dentro desse if. O que está nessa reta aqui, está dentro desse. E o que está nessa reta, está dentro desse. E aqui a mesma coisa, tá? Então isso é uma coisa bem legal da gente fazer para facilitar muito a visualização, beleza? Você vai ver o seguinte, inclusive os parênteses, a gente costuma colocar eles aqui embaixo também, fechando tudo, ó. Você pode inclusive fechar ele assim, ó. Por exemplo, vou fazer aqui, aí eu te explico direitinho. Isso aqui é realmente para facilitar a leitura, tá bom? Então eu consigo ver, ó, que, por exemplo, esse último parênteses fecha esse aqui em cima, esse parênteses aqui fecha esse parênteses fecha esse e esse fecha esse. Então assim, já ficou bem melhor de ler, tá? Facilitou bastante a leitura. Mas ainda existe uma forma da gente melhorar essa medida. Principalmente se a gente for ter casos aqui de dezenas de testes, tá? Que é uma outra função. Essa aqui, ó, eu vou chamar de função if. Classe do produto if. Eu vou fazer isso no outro vídeo para ficar bem tranquilo de você acompanhar, tá bom? Mas você vai ver que vai ficar bem mais fácil, principalmente quando você tem muitos testes para fazer. Então no próximo vídeo eu te mostro.